Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais um vídeo, Bom Dia RPPS, aonde batemos um papo sobre os principais fatos que influenciaram a semana que se passou, digo do dia 13 até o dia 17 de julho. Como de costume, a gente sempre começa pela renda variável, né? Então, após uma semana volátil entre expectativas de uma vacina para o Covid-19 e incertezas quanto ao impacto dessa pandemia, né, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, acelerou os seus ganhos, né, no início da tarde de sexta-feira, inclusive, se deslocando dos índices americanos. Né. Maior otimismo com a agenda econômica, reforma tributária no Brasil, impulsionaram o índice, né, que fechou a semana com uma alta de 2,9% aos 102.888 pontos. Durante a semana tivemos ocorreu um evento onde a fala do nosso ministro Paulo Guedes, né, confirmou que irá apresentar durante a semana ao Congresso a primeira etapa da proposta de reforma tributária do governo, né, focada apenas na unificação dos tributos federais ali. Ele também foi questionado sobre a questão da agenda econômica, né, daqui para frente. Ele disse que, passadas as pautas emergenciais, o Ministério da Economia poderá se voltar para as discussões reformistas e para o destravamento dos investimentos no país. Ele também ainda afirmou que nos próximos 3 meses ele espera acelerar os marcos regulatórios e aprovar pelo menos de 3 a 4 grandes privatizações, né, para dar uma sinalização de que o governo não abandonou e não esqueceu essa agenda, né? Saindo do Brasil, indo para o cenário externo, a semana ela começou com tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, né? Inclusive sendo destaque no noticiário internacional, após ali o presidente americano, Donald Trump, afirmar que não vê a possibilidade do andamento da segunda fase do acordo comercial entre os dois países, né? Pelo fato de que a relação está muito danificada. Por outro lado, ainda falando dos dois países, mas falando da China em específico, foi divulgado o PIB da China, né? Foi um destaque muito positivo, né? Surpreendendo as expectativas ao registrar uma expansão de 3,2% na comparação anual do segundo trimestre de 2020, né? Onde a expectativa era 2,6%. Ainda, pessoal, no início da semana, notícias de reabertura econômica, como os estados americanos da Califórnia e Flórida estariam gerando uma nova alta expressiva nos casos de coronavírus, né, elas também pioraram a questão do sentimento no mercado, né. Mas da metade da semana em diante, ali, as bolsas globais se reanimaram após os avanços do desenvolvimento ali da vacina do laboratório norte-americano Moderna. Também coloco que investidores, eles na sexta-feira, né, monitoraram a reunião dos líderes da União Europeia para negociar ali o plano de recuperação econômico ali de 750 bilhões de euros, né? E assim terminou a semana. Esses fatos foram que influenciaram os nossos rendimentos, né, os nossos investimentos, que fecharam a semana em alta, inclusive, tanto a renda fixa como a renda variável. Né? E o que a gente espera para frente? Bom, na questão de índices ali, de divulgações, teremos o que? Os PMIs das principais economias globais. Esse vai ser o principal destaque da agenda econômica. No Brasil, nós teremos a divulgação das principais do IPCA 15, referente a julho, que o mercado espera uma expansão, e também teremos a divulgação do índice de confiança do consumidor, né, calculado pela FGV. Indo para uma área mais focada nos investimentos, e quando eu digo investimentos para a RPPS, certo? O Brasil ele continua com um alívio nas tensões políticas, né? Que está nos ajudando. Puxando um pouquinho a memória, após desabar rumo aos 60 mil pontos em março, né, o Ibovespa, a renda variável, né, ele se recuperou e neste início de julho aí já conseguiu retornar aos 100 mil pontos. Né? A maioria dos analistas estão vendo e comentando que a tendência continua positiva para a Bolsa, né? Embora existam incertezas importantes ainda
para o mercado. E quando a gente fala de incerteza, a gente pode levá-las também para o humor do mercado em renda fixa também, né? Então, afinal, a vida ela ainda está longe, né, de voltar ao ritmo que era antes. As perspectivas para a economia em 2020 continuam péssimas e o coronavírus ele segue se espalhando pelo mundo. E se a bolsa e a renda fixa subiram tanto, nesse cenário pouco animador, a gente vê uma esperança. Existe uma esperança, vamos dizer assim, né, pessoal? Mas a gente tem que ter um pouco de calma, né? Como mencionamos sempre nas nossas reuniões, nos nossos encontros, né? Acompanhar o dia a dia dos mercados, ele tem sido uma experiência única e muito necessária, certo? Tanto para o mercado de renda fixa como para o mercado de renda variável, o futuro costuma ser sempre mais importante que o presente, e ao menos o agora, o amanhã parece ser promissor, né? Só que em tempos de Covid-19, né, tentar prever o que vem adiante é uma tarefa, às vezes, muito ingrata. E em linhas gerais, pessoal, a gente acredita que a renda variável ainda tem um potencial para continuar avançando, embora boa parte da sua recuperação possa já ter ocorrido, né? Para a renda fixa também o conceito é parecido. Há elementos que inspiram otimismo no curto prazo, né? Mas também há inúmeros fatores de risco no horizonte. E sendo assim, a hora de ser seletivo na hora que a gente escolher os nossos ativos e a gente colocar a nossa carteira de investimento, né? Aquela questão da diversificação da carteira, como a gente sempre fala para vocês, sugere, né? A ideia é priorizar isso, né? Pois esse cenário ele nos leva a dar um passo para aumento da carteira, do risco na carteira, certo? Mas como eu já disse, né, o otimismo de curto prazo, e existem diversos fatores de risco, né? Temos a segunda onda, temos a economia, essa grave crise, temos que estar atentos aos desdobramentos e aos impactos que ela vão nos trazer, né? A questão principalmente do segundo trimestre, a questão do cenário político pode estar apaziguado, mas existem várias caixas pretas, vamos dizer ali, temos fake news, temos financiamento de atos antidemocráticos, temos prisão preventiva, enfim, temos recheio nesse bolo. Então a gente reforça e mantemos a nossa recomendação de adotar uma cautela controlada nos investimentos, né? Recursos novos e despesas do RPPS, priorizar ativos de vértices curtos e médios, sempre considerando a distribuição das alocações já existentes, né? Cada cliente sabe onde aperta o seu sapato, então assim, quando tiver alguma dúvida a respeito da sua distribuição dos ativos para o benchmark, aumentar risco, diminuir risco, entre em contato comigo ou com alguém da equipe. Nós vamos estar avaliando, analisando, entrando em contato, fazendo reunião, enfim. Falando em reunião, vou falar o que eu sempre falo nos vídeos, né? Tempos de isolamento não conseguimos estar aí, mas reuniões temos como fazer, plataformas de Zoom, Microsoft Teams, enfim, temos Skype, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode estar conversando com vocês, com o conselho, com o comitê, com os gestores, enfim, como um todo. É só marcar comigo ou com a Núria, vamos agendar, preparamos o material e temos uma reunião produtiva, tá? Por hoje era isso, pessoal. Espero que todos fiquem bem. Tenham todos uma ótima semana. Um abraço a todos.